Graça, paz, misericórdia da parte de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias, o Cristo, o enviado do Deus Altíssimo, do Pai Celestial. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. De início dessa mensagem, eu já lhe pergunto, meu querido e minha querida, a quem você tem servido? Sim, é uma pergunta que eu te faço. A quem você tem servido? Veja que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, ele disse algo bem claro: não podeis servir a dois senhores. Ou você agrada a um, ou você agrada o outro. Você agradando a um, logo você vai desagradar o outro. E assim vice-versa. Então nós temos que ter isso na nossa consciência. A palavra de Deus hoje, ela é revelada para nós por intermédio do Espírito Santo de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus disse: eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Pare para pensar, meu querido e minha querida. Por que nós cremos tanto na palavra de Deus? Por que nós cremos nas Santas Escrituras? Por que nós temos uma convicção daquilo que nós estamos pregando, anunciando? Por que nós temos essa convicção? Porque habita dentro de nós o Espírito de verdade. Que Espírito é esse? É o Espírito Santo, que foi enviado pelo próprio Messias. Aquele que é o cabeça da igreja. Aquele que tem todo o poder, tanto no céu como aqui na terra. E o Evangelho tem que continuar sendo pregado. Deus há de levantar em todas as gerações até a volta do Messias, que ele disse que voltaria, e eu creio que ele voltará. Há muitos que não acreditam nem mais que ele vai voltar. Eu ouço homens intelectuais, homens estudados, homens que têm muita cultura, né? Tem muito conhecimento aqui na terra, que já nem creem mais e pregam que Jesus não vai voltar, que o Cristo não vai voltar mais. Mas eu creio que ele voltará, porque ele disse isso, está escrito, está revelado nas Santas Escrituras. Agora, o que me chama mais atenção nisso aí é o seguinte: que ele disse que nos finais dos tempos iriam se levantar falsos cristos, falsos profetas, homens amantes de si mesmos, mais amantes dos prazeres da carne do que amantes de Deus, do Criador. Então, tudo isso aí acontece. Cabe a cada um de nós, como servos do Senhor, do Cristo, do Messias, buscarmos em oração o discernimento de espírito, ou seja, o discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus, daquilo que pertence ao Criador e daquilo que não pertence. Porque você, querendo ou não acreditar, da mesma forma que existe Deus, existe o Pai, existe o Messias, o Filho dele, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro do Criador, que veio a esse mundo, se encarnou, se fez homem como nós, né? Viveu aqui nesse mundo até os 33 anos de idade, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Como isso é um fato real, isso ocorreu, existe também o opositor do Criador. Aquele que se levantou contra aquele que tem todo o poder. E esse que se levantou contra aquele que tem todo o poder, ele vaga nesse mundo aí, junto com aqueles espíritos, até essa parte de anjos que seguiram a ele. Então, para que você possa vencer as astutas ciladas do diabo, é necessário que nós venhamos a ter não somente o conhecimento das Escrituras. Claro que o conhecimento é de suma importância. Mas, juntamente com o conhecimento das Escrituras, nós devemos ter o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de verdade habitando dentro de nós. Porque senão, meu querido, minha querida, seremos uma presa fácil dos falsos pregadores,
dos falsos profetas, dos mensageiros de Satanás, dos falsos irmãos que se introduzem dentro das congregações, dos falsos irmãos que se introduzem no meio do povo de Deus e que têm enganado a muitos. E para que eu não seja enganado e você não seja enganado, é necessário que nós venhamos ter um conhecimento pleno das Santas Escrituras, um conhecimento pleno, e a presença do Espírito Santo habitando dentro de nós. Porque o que acontece? Se eu tenho um conhecimento das Escrituras, um conhecimento pleno das Escrituras, mas eu não tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim, eu estou sujeito a ser enganado. Veja que o apóstolo Paulo ele disse, a letra mata, mas o Espírito vivifica, ele traz vida, ele renova, ele nos alegra. O fruto do Espírito é algo tremendo. O fruto do Espírito é que faz que nós venhamos ter amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança, ou seja, domínio próprio. O Espírito Santo habitando em nós é que nos dá essas qualidades vindas do fruto dele. E para que eu venha a ter essas qualidades, você também, é necessário que nós venhamos buscar de verdade o Espírito dele. Veja que o Senhor Jesus Cristo, ele disse, peça ao Pai, peça com fé, não duvidando em seu coração. Peça o quê? O Espírito Santo. Muitas das vezes, pregadores perdem tempo falando de prosperidade, falando de prosperidade material, tá? Material. Quando eu falo prosperidade material, que a prosperidade é um dom de Deus. Deus já nos deu toda sorte de prosperidade. Tá? Mas quando eles pregam, focam as coisas materiais para enriquecerem, para tomar as coisas das pessoas, tomar dízimo, tomar oferta para si, que nós sabemos, né? Qualquer um que lia a Bíblia, qualquer um que lia as Escrituras, sabe que a oferta, quando eram dadas ofertas, era para ajudar os irmãos pobres, os irmãos que estavam passando fome, os necessitados, não era para pastores, líderes religiosos, enriquecerem com o dinheiro do povo, não era para isso não. Conforme nós vimos aí nos dias atuais, não é para isso não. As ofertas que o povo dava era para ser repartido entre os necessitados, entre os irmãos pobres. Era para isso que eram dadas as ofertas. E não para homens enriquecerem. Basta ler as Escrituras e examinar. Só que o que acontece, meu querido, minha querida, é que muitos leem as Escrituras, mas não conseguem entender. E aqueles que têm um entendimento, eles não passam esse entendimento para as pessoas. Por quê? Porque não é lucrativo. Ou seja, não vai trazer dinheiro para eles passar essas verdades. Né? Não é interessante, humanamente falando, materialmente falando. Por quê? Porque eles também estão focados nas coisas terrenas. Eles estão interessados mais nas coisas desse mundo que perece. Não é o meu caso. A minha visão, glória a Deus, é no reino. A minha visão é na vida após essa vida aqui. Eu fui chamado por ele para pregar as boas novas do Evangelho. Para pregar a palavra de Deus sem estar preso a nenhum ministério, sem estar preso a nenhuma placa de igreja, a nenhum homem. Não. A minha responsabilidade é em anunciar a palavra do Altíssimo. O Evangelho conforme ele é. É por isso que são poucos os que conseguem pregar a palavra do jeito que é. Por quê? Porque nós vivemos num mundo, num sistema religioso, onde existe uma manipulação por trás desse sistema. Então, se você não prega conforme o sistema quer, se você não prega o evangelho conforme é a vontade do sistema, você não pode aparecer. Você não pode crescer. Não, você não pode. Você tem que ficar de lado. Você tem que ser taxado como louco, como maluco, como fanático, como aquele que é um falso profeta e coisas desse tipo. Você tem que ser... o próprio mundo, ele manipula aqueles que são de Cristo realmente, aqueles que pregam a verdade do Evangelho. O mundo, ele cria um sistema que faz com que esses verdadeiros irmãos em Cristo sejam olhados como loucos, como fanáticos, como aqueles que são a escória desse mundo. Isso não é de agora, não. Isso é desde a época que o Messias esteve aqui na Terra. É só você examinar as Escrituras. Sabe que todo aquele que decide servir a Cristo em espírito e em verdade, decide servir a Cristo
com sinceridade, padecerão perseguições. Isso não é de agora. Isso aí desde a época do Messias, quando ele esteve aqui na Terra. E não será diferente até a volta dele. Mas nós, meu querido e minha querida, você que acessou esse vídeo, nós fomos chamados por ele com uma responsabilidade de servir a ele. Não servir ao mundo, ou a um sistema do mundo, ou uma religião, uma placa de igreja, não. Ao ministério de igreja criado por homens, não. Nós fomos chamados para seguir ao verdadeiro Messias, ao Cristo vivo. De que Cristo eu estou falando? Do ungido do Altíssimo, do único que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e que está vivo, e que enviou o seu Espírito de verdade para todo aquele que nele crê. E é nessa fé que nós estamos, na palavra dele, unidos com todos os irmãos que estão na face da terra, para pregar as boas novas do Evangelho. Não mais as leis de maldição. É só você examinar. Examina o Velho Testamento. Examina de Gênesis a Malaquias. E veja, as leis do passado, leis traziam maldições. Então veja bem, quando você não praticava uma determinada lei, você era amaldiçoado. Veja o que está escrito lá no Velho Testamento. A alma que pecar, essa morrerá. Com a vinda de Cristo, toda a maldição da lei, tenha certeza disso, foi destruída pelo poder de Jesus Cristo. Toda a maldição da lei. Então, se você vai num lugar, seja lá quem for quem estiver pregando, se ele te joga uma lei de maldição, traz uma lição do Velho Testamento, a qual foi abolida por Cristo, conforme está escrito nas nossas Bíblias, né? Na segunda carta do apóstolo Paulo, no capítulo 3, no versículo 14, que está claro ali, né? Que a lição do Velho Testamento foi abolida por Cristo. Se alguém traz essa lição para você, a lição do Velho Testamento, ele está trazendo como um véu, ele está trazendo um véu de novo. É como se ele estivesse anulando a graça de Deus. Anulando mesmo. Anulando a graça de Deus. Porque nós somos salvos, meu querido e minha querida. É por você crer. É por você acreditar no sacrifício de Cristo. Você saber que você é um pecador, que eu sou um pecador, mas que nós estamos na presença dele, arrependidos dos nossos pecados. Vigiando e orando, para que nós não venhamos pecar, não venhamos errar. E na verdade, meu querido e minha querida, que a solução para todos os nossos problemas existenciais está na palavra, nas Santas Escrituras, com a presença do Espírito Santo. Todos os problemas que o ser humano passa, as aflições que ele passa nesse mundo, a solução está em Cristo Jesus. Se todas as pessoas conseguissem entender essa mensagem, entender isso que eu estou falando, então, todos os teus problemas seriam lançados sobre o Senhor. Veja que está escrito, lançai vossas preocupações sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Né? Então, quando você lança os teus problemas para o Senhor, seja os teus problemas sentimentais, seja o teu problema financeiro, seja o teu problema de saúde, você lança sobre o Senhor e você confia no Senhor, confia nele, confia nesse Messias que ressuscitou. Quem vai te dar a solução? É o homem na terra? Não. Mas é Ele que tem todo o poder, tanto no céu como na terra. Agora, para isso, é necessário que você cria. É necessário que você ponha a tua confiança nele. Que você acredite. Então, quando eu iniciei essa mensagem falando em quem você tem crido, em quem você tem servido, a quem você tem servido, que o Messias perguntou, ele falou, não podeis servir a dois senhores. Ou você agrada um ou agrada o outro. Então, se você verdadeiramente optou, né, tomou a posição de receber o Messias como teu único e suficiente Salvador, saiba que você é mais do que vencedor por aquele que te fortalece. E ninguém, nenhum sistema do mundo, nenhum homem poderá mais te enganar. Porque no momento que você conhece a verdade ela te liberta. Você não passa mais a ser uma presa na mão de homens, mas você sim passa a ser uma pessoa liberta. Liberta de todo jugo satânico, de todo jugo humano, de todo jugo desse mundo. Você passa a ser uma pessoa livre, verdadeiramente livre, porque ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a minha mensagem nessa hora para você é que você se firme com o Senhor, se firme com a palavra dele, busque a ele em oração, que você leia mais as Escrituras, examine as Escrituras, principalmente a lição do Velho Testamento,
Porque a lição do Velho Testamento é onde mostra a verdade do Evangelho. Te dou agora um conselho de amigo. Leia, examine o Evangelho de João e examine Atos dos Apóstolos. Leia todo o Evangelho de João e leia toda a carta de Atos dos Apóstolos. Só esses dois livros, só nessas duas leituras, você já vai ter um entendimento muito amplo. Se você não tiver conhecimento de algumas letras, se na tua Bíblia for uma Bíblia mais erudita, e você não tiver assim, um conhecimento de algumas palavras, porque tem palavras que realmente nós precisamos de ter o conhecimento metalinguístico, né, para poder interpretar, né, o que significa determinadas palavras. Então tem muitas pessoas que não têm o conhecimento. Então, mas se você tem uma dificuldade de conhecer certas palavras, o que você faz? Pega um dicionário. Pega um dicionário da língua portuguesa ou um dicionário bíblico, né? E você, juntamente com o dicionário, você vai lendo as escrituras e aquelas palavras que você tem dúvida no seu significado, você pesquisa no dicionário para que você venha ter um entendimento maior. E com isso, o teu entendimento vai ser aberto. Você não será mais enganado, nem enganado por homem nenhum, né? Porque o Senhor Jesus Cristo, aquele que ressuscitou, ele vive para todo sempre. E ele está comigo, ele está contigo, ele está com todo aquele que nele crê. Com todo aquele que nele crê, todo aquele que o busca de verdade. Então essa mensagem para você agora nesse exato momento é para que você se firme, sim, se firme com o Messias, com o